8h42, quinta-feira é dia de participação do jornalista Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes. Nós sempre escolhemos aqui um assunto para o comentário do Zaidan, para suas informações, para ele trazer mais detalhes. Nesta semana, nós tivemos a divulgação de que mais de 7.000 cristãos foram mortos na Nigéria. Há muita notícia disseminada no mundo hoje a respeito de conflitos que envolvem a religião. O principal deles, a situação terrível de Gaza. Mas há outros conflitos tão importantes quanto que não têm a mesma e a devida atenção da imprensa. Por isso, nós selecionamos aqui para o Zaidan hoje esse assunto para ele trazer informações. Eu estava lendo na internet, Zaidan, outro dia, por isso que decidi sugerir esse assunto aqui para você. É o relato de um jornalista que teve acesso às informações de um pequeno povoado humilde lá da Nigéria, onde uma comunidade cristã se reunia no domingo e o sino toca para avisar sobre a missa que estava prestes a começar. Como acontece no mundo todo, né? Principalmente aos domingos. E no momento em que aquela comunidade se deslocava até o interior da igreja para acompanhar a celebração, nós tivemos a chegada de motos do grupo Boko Haram com assassinos ali armados até os dentes. E aí o relato realmente é muito cruel, né? Mulheres violentadas, homens degolados, crianças queimadas vivas. Então um cenário que precisa ser mais discutido e eu queria que você trouxesse para nós aqui algumas informações a respeito do que está acontecendo com os cristãos na Nigéria. Zaidan, bom dia. Bom dia, Pedro, Cláudio, saudação para a Sônia, lá em Paris. Esse número impressionante, 7.000 mortos, só este ano. Há uma contabilidade, os números são sempre arredondados, né? E geralmente subestimados, porque de 2009 para cá, 125.000 pessoas morreram simplesmente pelo fato de serem cristãs. É bom notar, não é, Pedro, que há de fato uma cobertura rasteira do que acontece na África e em parte da Ásia, né? A Ásia merece a atenção da imprensa ocidental, o que acontece ali no Oriente Próximo e no Extremo Oriente, China, Japão. Mas há um silêncio sobre o que acontece na Ásia Central. E no caso da África, não é diferente. Um elevador quebrado em Nova York é notícia, né? Um atentado que mata 50 pessoas no Sudão, quando aparece na imprensa, ali um pé de página, né? Como dizem. Então, de fato, a cobertura ela é incompatível com a importância dos acontecimentos. A Nigéria não é um país pequeno, quase 1 milhão de quilômetros quadrados, 900 e tantos mil quilômetros quadrados. E uma população maior do que a do Brasil. O último censo, já faz tempo, em 2023, estimava-se 236 milhões. Ou seja, uma população de cerca de 240 milhões de pessoas. Todos os levantamentos, inclusive da CIA, a CIA ela tem uma espécie de livro global, né, em que ela faz levantamentos estatísticos, mas também o Banco Mundial e a ONU. Então, você pega os números dessas três fontes e você encontra um percentual muito parecido nos três levantamentos de cristãos e muçulmanos na Nigéria. É metade, né? Alguns colocam 51% de cristãos, outros colocam 49%, outros 50%, mas é ali metade. E há também um grupo expressivo, embora muito menor que esses dois grupos, de hindus. Mas o norte da Nigéria é majoritariamente muçulmano e o sul majoritariamente cristão. E há uma faixa, e é ali que há uma concentração de atentados, Pedro, que eles chamam de cinturão do meio. Esse cinturão do meio tem uma mistura muito grande de cristãos e muçulmanos. E essa convivência, houve um período em que os britânicos dividiram a região em dois protetorados, Protetorado do Norte, Protetorado do Sul, e ali foram desenvolvidas culturas diferentes, costumes diferentes,
e também com a predominância do Islã no Protetorado do Norte e do cristianismo no Protetorado do Sul. E em 1914, foi até o ano em que começou a Primeira Guerra Mundial, houve a unificação. Há um longo processo até a declaração de soberania e o reconhecimento mundial da soberania da Nigéria. Isso só vai se dar no início dos anos 60, para valer o reconhecimento internacional. Mas ali já estava consolidado como um só país. E essa divisão continuou, mas uma convivência absolutamente sem problemas. Sem problemas. É quando começa a haver uma radicalização, porque é bom lembrar, se você... o Islã atacando o cristianismo. Se você observa o que está no texto do Alcorão a respeito da convivência com os cristãos, não há qualquer sinal de que uma guerra deveria ser estabelecida, de que o extermínio deveria ser uma palavra de ordem. Nada, absolutamente nada. Há um movimento muito forte no século XIX, o wahhabismo, que, aliás, é predominante na Arábia Saudita, inclusive na família real da Arábia Saudita, os wahhabitas, que tentou fazer o retorno do Islã aos tempos de Maomé, ou seja, ao século VII. Mas é o movimento do salafismo que radicaliza a visão do Islã, e principalmente dois pensadores egípcios, pensadores islâmicos. O primeiro, Al-Banna, que foi morto pela monarquia egípcia. E o segundo, que é o mais relevante, o Qurtubi, ele até apoia a Revolução Republicana de Nasser, né, e apoia o novo governo, mas os seus escritos passam a incomodar o governo, ele é preso e também é executado, só que aí é executado já no período republicano, no governo de Nasser. Esses dois pensadores, eles desenvolveram uma mudança na visão do jihad. Para Maomé, para Mohammed, havia dois tipos de jihad. A grande jihad, que é a jihad interna, a sua luta contra você mesmo, contra suas próprias inclinações pecaminosas. E a pequena jihad, que é a defesa, é muito importante frisar, a defesa do Islã onde ele está estabelecido, para que não fosse exterminado, para que o Islã não fosse atacado por forças externas. Esses dois pensadores mudam esse conceito. O jihad passa a ser a ideia de expansão. É preciso islamizar o mundo e isso provoca em grupos que se radicalizam. Inclusive, o irmão de Qurtubi foi professor de Osama Bin Laden. Ele dava cursos na Ásia e Osama Bin Laden foi um de seus alunos antes de formar a Al-Qaeda. O Boko Haram, que é esse grupo nigeriano, ele já teve uma ligação muito forte com a Al-Qaeda, quando a Al-Qaeda tinha muito mais força, né? Hoje ela está muito fragmentada. Virou uma espécie de nome a ser utilizado. Então, há muitos grupos que se autodenominam Al-Qaeda, mas não há o comando central como havia antes, nos tempos de Bin Laden. E há o Estado Islâmico, que nasceu de uma dissidência da Al-Qaeda. O Bin Laden não concordava com as premissas do Estado Islâmico, dos seus fundadores. É uma dissidência. E o Estado Islâmico também atua na África. Então, é uma visão completamente diferente daquela que vigorava quando a convivência era harmônica entre cristãos e muçulmanos. É uma visão de expansão, e se essa expansão exigir o extermínio, ela vem acompanhada com o extermínio. E o governo da Nigéria? É bom lembrar que a Nigéria é um dos grandes produtores de petróleo do mundo. E hoje, a renda per capita nominal, né, porque você tem aquela por paridade de moeda, que é um pouco de forçação, mas a nominal, a renda per capita na Nigéria é de $800. É baixíssima. Para um país que é rico em petróleo. A Nigéria tem rios de petróleo. E uma população atirada à miséria e, claro, a grana da exportação de petróleo fica com uma ínfima minoria. E muitas vezes há um incentivo a essas divisões religiosas. Como se dissessem, ocupem-se das diferenças religiosas. Não se ocupem das questões sociais e econômicas. E o governo tem sido negligente, inclusive ele não trata
essas ações do Boko Haram como ações de extermínio. Ele fala em diferenças que acontecem em algumas aldeias. Não é verdade. Nós estamos falando de 7 mil mortos em números arredondados em 25 e em 125 mil mortos desde 2009, que é a contagem mais crível. Não é? Há contagens anteriores, mas elas não são críveis, não têm base estatística verossímil. Agora, é bom notar também que o problema não está só na Nigéria. Não é? No Sudão, antes mesmo da divisão e da formação do Sudão do Sul, já havia um problema seríssimo também entre islâmicos e cristãos no Sudão. E em outros países isso tem ocorrido, inclusive em países onde antes isso não era definitivamente um problema, como Moçambique. Moçambique tem tido esse tipo de problema. Também na Ásia, nas Filipinas, você tem o sul das Filipinas, que é islâmico, a maioria do país é de formação católica, né? Até pela presença histórica dos espanhóis na região, há também grupos protestantes. E durante muito tempo isso não foi um problema. Com essa visão radicalizada, tornou-se um problema. Claro que o cristão não deve se desesperar com essas ações, até porque Jesus Cristo disse: bem-aventurados sois quando houver perseguição por causa do meu nome, né? Quando fostes perseguidos por causa do meu nome. E há uma passagem do Evangelho de Lucas em que ele diz: quando vocês enxergarem essas coisas acontecendo, vocês devem exultar, porque a redenção se aproxima. Ou seja, é um sinal dos tempos. É preocupante também o que acontece com os cristãos no Ocidente. Nós também temos tido ataques a locais de reunião, protestantes e católicos, nos Estados Unidos. Um país que teve na sua colonização uma forte presença calvinista. Como disse o Max Weber, o grande sociólogo alemão, isso desapareceu. A decadência moral dos Estados Unidos acontece, ou começa a acontecer, quando há o rompimento com essa base calvinista. E hoje há ataques frequentes. E na Europa, a pregação cristã, ela tornou-se algo visto como marginal, né? É bom lembrar que Genebra já foi governada por Calvino, né? Hoje a palavra cristã em Genebra é visto com estranheza. Então há uma degradação dessa relação também no Ocidente. Só que aí você tem ataques pontuais, mas há uma degradação, inclusive, no ensino, né? Professores que professam o cristianismo são perseguidos. Nós vimos em Londres, pertinho da Sônia, uma mulher sendo presa, sendo detida, porque ela estava orando em silêncio. Ela estava orando ali silenciosamente, só que ela estava diante de uma clínica que faz abortos. E ela estava orando ali. Ela foi detida pela polícia. E o mais grave, tudo isso, repito, não apenas a Bíblia diz que vai acontecer, como diz o Senhor Jesus, diz: exultai, né? Vossa redenção se aproxima. O grande problema hoje do cristianismo está dentro do cristianismo, né? Que é o cristianismo sem Cristo, não é verdade? Então você tem pregadores que se ocupam de N coisas, menos de Cristo, que falam de N assuntos, menos de Cristo, que inclusive desenvolvem relações supersticiosas, né? Esse objeto aqui vai fazer isso ou aquilo. Isso é absolutamente incompatível com Cristo. Mas essa é uma outra questão. O fato é, Pedro, que as ações do governo da Nigéria não prometem a solução do problema. Não prometem. Porque ele trata como algo quase banal, né? E parece haver, inclusive, um incentivo, não aos massacres, mas a essa tensão permanente, que desvia a atenção dos nigerianos do fato de eles serem alijados, alienados da riqueza que o país produz. Repito, a Nigéria tem riquezas naturais formidáveis, incluindo o petróleo. Ela é um importante exportador de petróleo. E tem uma renda per capita de $800. Não dá, né? Mas, enquanto as pessoas se ocupam com essas incompatibilidades religiosas,
a riqueza vai sendo cada vez mais concentrada em pouquíssimas mãos na Nigéria. O problema é que não é só nigeriano, mas, e repito, a perseguição a cristãos não se dá só na Nigéria, não se dá só na África, não se dá só na África e na Ásia. Por outros caminhos, ela acontece hoje também no Ocidente. Só que no caso da Nigéria, é uma urgência, uma emergência, porque são massacres, inclusive clérigos sequestrados. Há centenas de clérigos sequestrados. E há pessoas que são sequestradas, e no caso das mulheres, muitas vezes são tornadas escravas. E crianças que são mortas, ou então são recrutadas para ações militares. Algo que é muito comum também, o recrutamento de crianças para ações militares. O governo nigeriano tem força para enfrentar isso? Tem. Só que ele demonstra uma inapetência absurda, uma escandalosa inapetência para lidar com o assunto. Esse é o Cláudio Zaidan, trazendo aqui mais um ponto aí de reflexão dos nossos tempos contemporâneos para o Jornal Gente. Zaidan, foi um prazer, até uma próxima.